Sófocles, é, Édipo Rei é uma obra muito conhecida. Existe filme, novelas, né? Que é a história de um filho que acaba se apaixonando pela mãe e tal, e acontece uma tragédia no final. Eurípides, que ele trabalha nas suas tragédias, né? Essa parte mais crítica, né? Um espírito mais crítico, menos religioso que os anteriores, e ele vai se interessar mais pelos homens, suas paixões, ele é mais antropocêntrico, né? Ele não é muito do universo religioso, ele é mais de falar sobre a questão humana, as paixões, as grandezas e misérias. E as obras dele que tem destaque é Alceste e Medea. E o Aristófanes, que era, dentre os autores cômicos, né? Ele vai atacar o vigor partidário, né, da guerra em sua obra chamada de Paz, e também ele vai falar sobre os excessos dos juízes populares em sua obra As Vespas e os inovadores excessivos em Os Novos. Então, o Aristófanes ele seria, né, o nome mais conhecido no que a gente fala de teatro cômico, na parte cômica. Mas observe, como eu falei, que quando a gente vai pesquisar o teatro grego, a tragédia realmente é a grande marca do teatro grego. No livro de vocês, aí no segundo ponto, vai se falar de outros pontos, tipo a poesia, né, e um pouco da questão da história. Né? Tem outros gêneros aí. Então, na poesia, a gente vai ter o nome de Píndaro como o grande representante, né, do gênero poesia, que foi o celebrador dos grandes vencedores dos Jogos Gregos. Né? Então, ele vai falar a temática dele com relação, né, aos Jogos Gregos. O Heródoto de Halicarnasso, é muito mais bonito aí, para vocês colocarem no filho de vocês, viu? Ele foi o prosador das guerras médicas, né, fazendo uma análise equilibrada e buscando as causas da guerra e seus afins. Então, ele vai falar da questão das guerras. Tucídides, ele contou a guerra de Peloponeso com objetividade, apesar do seu amor por Atenas. Então, esses são os três nomes de destaque no gênero, né, da escrita, no caso, na literatura grega. E tem uma frase de Píndaro que é bem interessante, em que ele fala: não é bom que toda a verdade revele tranquilamente a sua essência. E, muitas vezes, o silêncio é para o homem a melhor decisão. É uma frase do Píndaro. Na sequência, tem aí, não coloquei a página, mas é uma curiosidade, a filosofia grega ela começou na Ásia com Tales de Mileto, é um nome que a gente conhece muito, e no sul da Itália com Pitágoras. No século V antes de Cristo, havia uma preocupação em solucionar os problemas, né, práticos, mais intimamente relacionados ao próprio homem, que é o surgimento dos sofistas. Vocês lembram que os sofistas eles eram filósofos que meio que confundiam as pessoas, né? Ao contrário dos filósofos anteriores a eles, que acreditavam, por exemplo, Sócrates, que só existia uma verdade. Então, ou era verdade ou era mentira. Os sofistas, eles vão trabalhar a questão dos argumentos. Então, é comum no livro de vocês, eles dão um exemplo para que vocês entendam que, por exemplo, quando um sofista perguntava para alguém, e aí você deixaste de bater seu pai? E a pessoa respondia, sim. Ele automaticamente estaria dizendo, eu bati em meu pai. E se a pessoa respondesse não, prova que ele continuava batendo. Então, assim, eles tinham uns argumentos meio que confundiam as pessoas, de forma que, sem querer, às vezes, a resposta da pessoa poderia ser considerada como uma verdade. Então, na verdade, a verdade para esses sofistas não seria algo assim absoluto. Então, eles usavam muito a questão dos argumentos. Sócrates, ele foi considerado um dos mais filósofos gregos, né? Um dos maiores, aliás.
E ele foi fiel aos métodos filósofos em que buscava a reflexão. E ele criticava o sofista, porque para Sócrates realmente ou algo era verdadeiro ou algo era mentiroso. Então não existia essa coisa da verdade relativa, né? Então ele criticava os sofistas, já que os sofistas eles se utilizavam dos argumentos, né, para justificar que não existia uma verdade absoluta. E para o Sócrates, não. Ou algo era verdade ou algo era mentira. Não existia essa possibilidade de uma verdade relativa. Platão, isso a gente estudou no nono ano. Quer dizer, vocês estudaram no nono ano, não sei se fui eu que dei aula para vocês. Platão, que foi um seguidor de Sócrates, ele deixou muitos escritos, né? E aí o destaque vai para as obras dele políticas, como a República, que considera como essencial a sabedoria, a bravura e a justiça. Inclusive, os gregos, essa parte da ciência do direito, se a gente observar, eles, de fato, foram eles quem deu início, né? Essa questão da política, do direito, né? E aí da ordem, da república. Aristóteles já vai se basear em Sócrates e Platão e vai se sistematizar o princípio da lógica. Oi. Pode ir perguntando se quiser. Eu estou correndo aqui, mas depois eu volto. É porque a internet não está legal, eu fico meio de parar. O período é chamado de helenístico, né? Foi o período maior da arte grega, com a conquista de Alexandre Magno, isso na página 95 também ainda. Houve grandes transformações no mundo grego. Por exemplo, a arquitetura, a pintura e a escultura, eles não sofreram muitas modificações, já que os artistas helenísticos eles desprezavam a noção de equilíbrio e harmonia. E eles preocuparam-se em dominar o realismo exagerado e sensacionalista. Na arquitetura, a suavidade dos templos gregos cedeu lugar à construção de suntuosos palácios e casas espaçosas e confortáveis. Observem que eu acho que eu falei anteriormente, que os templos gregos, que depois a gente vai ver lá na frente, diferente do romano, eles não eram feitos para aglomerar pessoas dentro dos templos. Os templos eram de acesso dos sacerdotes, né? O povo ficava do lado de fora. Há uma mudança, no caso, com relação a esses espaços, né? Os palácios e as casas elas já eram feitas, né, com um espaço maior já para poder dar acesso a um número maior de pessoas. Na arquitetura também, a gente vai ver que a construção de edifícios burocráticos, né, que simbolizavam a riqueza e o poder, e refletia o sentimento individualista do período. Eu coloquei até um exemplo aqui, que é o Farol de Alexandria, que ele é perfeito, né? Que tem livros que eu vi que fala que ele tinha 130 metros de altura. No livro de vocês fala que ele tinha 120 metros de altura e no topo tinha 8 colunas que sustentavam a luz, né? E seria um símbolo do exagero do período, né? Então, é bem bonito, assim, se a gente imaginar o tamanho, a proporção, esse exagero já, a ideia de demarcar, de mostrar poder, né? Então, não é à toa que aconteciam esses exageros. Aí, na página 96, tem essa imagem que eu coloquei aí no vocês, quem está acompanhando a página 96, a gente vai ver que as cidades eram dispostas segundo o desenho regular, existia um modelo, né, que eles seguiam, e de acordo com os métodos de planejamento urbano desenvolvido no século V a.C. Os escultores, eles julgavam-se na obrigação de exprimir ação e movimento, e aí forçavam dessa forma a atenção do espectador por um caráter mais teatral, extravagante, sentimental, como a gente observa nessa obra aí do Gaules Moribundo. Se a gente observar a característica do rosto, a posição, né, a gente percebe que, para mostrar veracidade nessas formas, nesse movimento,
a gente observa um pouco o caráter teatral, né? A imagem parece que realmente eu nunca a vi pessoalmente, né? Mas de fato você observa que nas esculturas, né, elas ganhavam esse ar teatral, em que quase a gente percebia que parece que a estátua realmente estava ali triste, demonstrando alguma espécie de sentimento. Então, eu trouxe esse exemplo de vocês, que lá está diferente, mas é porque existem várias representações. Muitas obras dessa época elas foram destruídas e foram copiadas posteriormente. Na pintura, na página 95, vai se falar sobre Apelles, né, que foi o grande nome, né, o grande representante da pintura, que é a fase helenística. Essa fase helenística é a fase de ouro, assim, da arte grega. E os pintores dessa época, eles davam preferência aos temas trágicos e emocionantes, né? E eles descreveram, a partir da sua pintura, tanta tensão que chegou à morbidez, a um aspecto mórbido, né? O Apelles foi um dos maiores representantes da pintura grega. Pronto. Até aí, querem perguntar alguma coisa? Cadê vocês? Deixa eu olhar para vocês. Quem é que está aí? Não está ninguém. Ah, tá a Luíde, a Júlia. Ó, Júlia está com um aspecto de escultura grega. A gente percebe que ela está triste, desolada, jogada, precisando de vários chocolates. Olha lá, a Fernanda está ali centrada. A Fernanda já está mais centrada. Cadê os outros? E até aí tudo bem? Tá. Se não falaram, minha mãe ensinou que quem não fala, consente. No módulo 6, a gente vai entrar na arte romana. É que eu já adianto que tem algumas particularidades na arte romana que se diferenciam da arte grega. E aí, dentro da arte romana, vai se falar um pouco da arte etrusca, né? Os Tia, etruscos. vamos fazer logo as questões das 5, senão quando chegar aí nas 6 eu vou voltar para fazer as questões, eu vou confundir tudo. Ah, então tá certo. Então vamos. Agora, lembrando que a ordem do meu livro das questões não são iguais a vocês, mas tudo bem. Deixa eu voltar, deixa eu olhar para vocês, então. Vamos lá. Então, na página 97, não é isso que vocês responderam? Essa é para responder agora, que eu não fiz não, mas você passou na aula passada, foi o outro módulo. Isso, tá certo. Como se explica a influência da arte egípcia na pintura cretense? Essa eu estou perguntando porque meu livro tem diferença de vocês. Assim, algumas coisas não estão igualzinho, porque é o módulo antigo. É o Essa é uma caderno das antigo. do módulo 4, página 93. Isso, mas eu falo assim, talvez, às vezes, a ordem das perguntas, porque vocês já estão com a versão atualizada do caderno. A minha versão não está atualizada. Mas tudo bem. A primeira pergunta aqui tem: como se explica a influência da arte egípcia na pintura cretense? E aí colocaram o quê? Estão ouvindo? Tá, é para eu responder? A gente observa a questão da lei. Está em que página? 93. A influência não foi pelas relações comerciais, professora? Hã? A influência foi pelas relações comerciais. Relações Comerciais. Observe que com relação, a gente está falando em relação à pintura, que é a questão da lei da frontalidade, que a gente olha, o olho fica de frente, o rosto fica para o lado. Então, na verdade, a resposta seria a lei da frontalidade, que eles copiaram dos egípcios. Observe que as pinturas egípcias, quando eles pintam, a gente vê o olho fica de frente, mas o perfil de lado e a parte do tórax de frente. Então, é a lei de frontalidade. Colocaram diferente? Respondeu aí, Fernando?
Como que é? A lei de frontalidade, que é a forma como eles pintavam a figura humana, que eles copiaram dos egípcios. Como ele cair aqui. Número 2. Por que a época de Péricles é considerada o século de ouro na Grécia Antiga? Porque nessa época a arte se destacou. Professora, aí tá a Não senhora foi escutar não. nada. Hã? É porque tocou o meu celular aqui. Ah, Aqui acontece tudo, dia de sexta-feira acontece tudo. Porque a época de Péricles é considerado o século de ouro. Porque foi a época que a arte se destacou. Isso. E aí pode complementar, porque o próprio Péricles ele investiu bastante, né, na arte da época, mas está certo, é isso aí. Como ele investiu bastante na arte, com certeza a arte prosperou. Foi a época chamada a Era de Ouro. Número 3. As escavações arqueológicas de Henrique Schleiman, não sei nem se é assim que não sei, mas elas revelaram, tá igual de vocês? Quem tá igual de vocês? Estão ouvindo? tá, eu acho que tá. Vocês revelaram? Isso. Aí eu estou perguntando. Letra A. As escavações arqueológicas, né, entre 1870 e 1880, elas revelaram o quê? Letra A. Os restos de Atenas, Esparta. Letra B. As ruínas de Ilion. Bom, gente. Marcaram que letra, a letra C, já vou adiantar aí para a gente não perder tempo, que é as ruínas de uma civilização pré-helênica, a Egéia, considerada como proto-grega, ou seja, o início de tudo. Colocaram isso? Tu tá fazendo, Luiz? Luiz só tá me olhando. Cadê os outros aqui? Deixa eu ver os outros. Corrigiram? 4. Se anima, Julia Reimann. 4. Com relação às características gerais da arte grega, assinala a alternativa errada. É assim a pergunta de vocês? Já vou dizer que a letra A está errada, que fala que era uma arte essencialmente religiosa. E não é verdade, né? A gente vê outros elementos, né, que são antropocêntricos. Então, não é uma arte. Bia. Alô? Alô, alô? Testando, testando. É a mulher do banco, mas tudo bem. Oi, nego. Número 5. Classifique verdadeiro ou falso. Estão ouvindo? Sim. Sim. Vamos lá. Eu já vou dizendo que somente o item 2 que é falso. A arquitetura grega preocupou-se demasiado com a residência dos homens. Não é verdade. Né? A gente observa na arquitetura grega a construção de templos, né? Então, não houve essa preocupação com a residência dos homens. Então, o que é certo? A arte grega ela está ligada à polis, à sua religião, à condições da vida coletiva. Aí, número 2, a arquitetura grega, que a gente falou que está errado, número 3, ela focalizou as moradas dos deuses, a gente já viu a construção dos templos. Número 4, aí, Fídias foi o maior escultor da época, é verdade. E no número 5, a arquitetura grega utilizou 3 estilos de coluna, que é a coríntia, a jônica e a dórica. Vocês viram isso no 9º ano. Então, só está falsa aí o número 2. Na questão 6,
Considerando a arte egípcia e grega na antiguidade, especialmente a escultura, podemos afirmar corretamente. Quem marcaram o que aí para já adiantar? Letra D. Isso. No caso, os egípcios, assim como os gregos, eles rejeitaram. Os egípcios foram professores dos gregos na arte da escultura, fornecendo-lhe inspiração e, mais importante, que foi a técnica. Então, está errado dizer que o Mediterrâneo, situado entre a Europa e a Ásia, impediu qualquer influência artística entre as sociedades. Não foi verdade. A escultura egípcia configurava uma visão idealizada do homem. Não é verdade. E na letra C, os egípcios, assim como os gregos, rejeitaram associar a arte às concepções religiosas e ao poder. Não foi verdade. E na letra E, o antropomorfismo, que é o uso das figuras humanas e de animais, influenciou fortemente a civilização grega. Nino juntou o antropomórfico com o zoomórfico, ficou uma coisa de doido. João, você está aí? É uma beliche aí atrás, João? Sim. Ô, professora, qual é a 7? A letra D, eles já responderam. A letra D, Ju. E a 6? Ela não fez a 7 ainda. Ah, Tá. Só tem até a 6, não é até a 6? Tem outra. Tem as 7 pra gente. Então lê aí para mim, por favor. Para mim não tem 7. Só tem até 6. Tem uma imagem, aí fala, observando a imagem que compõe parte da pintura do mural em Knossos, na ilha de Creta, é possível perceber uma forte influência de qual civilização? Aí eu botei egípcia. Influência do quê? Influência de qual civilização? Eu botei egípcia. Legal. Que até onde tem aqui na parte de vocês, Mostra a foto, né? Como é que ela vai saber? É evidente. na página 88, tem uma imagem do Palácio de Knossos aí. Só que assim, tá certo a resposta de João. Eu não tenho essa pergunta aqui. Eu até vou pedir depois o módulo atualizado para mim, que eu acho que deve ter na escola. É porque, como eu dei aula ano passado, eu já tinha o caderno do ano passado, mas houve algumas mudanças. Mas aí já vou ver se eu consigo com a escola e já trago, porque está meio confuso isso aí. Então, vamos responder a outra agora, né? 7? 7 não, a página 97. Não é isso? Tomara que esteja igual de vocês. Quem eram os sofistas na Grécia Antiga? É isso? Sim. E aí, vocês colocaram o quê? Eu não fiz, não, tia. O módulo 5 eu não fiz, não. Tá. Mas tem uma pesca na parte de baixo do livro de vocês, que foi o que eu expliquei anteriormente, que os sofistas, eles eram pensadores, né, que utilizavam o argumento. Eles utilizavam o argumento para manipular a verdade. Podem colocar só isso. Os sofistas, eles eram pensadores, né? Eles eram também filósofos, pensadores, claro, que eles utilizavam-se do argumento para manipular a verdade. Pensadores com a preocupação de solucionar problemas práticos. Isso. Então, quando eles queriam obter uma resposta, na verdade, está certo também, Júlio. Eles queriam obter uma resposta, através dos argumentos deles, eles conseguiriam. Eu acho até que eles inspiraram, por exemplo, quando a gente vê na parte da investigação, quando os detetives eles querem investigar alguém, e aí eles querem chegar a uma verdade, observe que, às vezes, tem gente que nem cometeu algum crime ou fez algo de errado, mas a pressão é tão grande que acaba
falando o que o detetive quer ouvir, e, no caso, quando eles, de fato, fazem algo que não querem demonstrar, essas pessoas que têm essa habilidade da retórica, né, de argumentar, eles conseguem fazer com que a pessoa, uma pressão psicológica, com que as pessoas acabem falando coisas que eles nem esperavam. Então, na verdade, os sofistas, eles usavam o argumento para manipular a verdade. É isso aí. Número 2. Mencione 2 expoentes da filosofia grega na antiguidade. Quem foi o pai da filosofia? Foi o Tales de Mileto. Não, ele é um nome importante, mas o Sócrates, sem dúvida, Sócrates ele foi o pai da filosofia, é o primeiro nome assim, mais importante. E observe que ele não escreveu, quem escreveu por ele foram os seguidores. Foi Mas Platão. mas ele era tão importante que ele influenciou, né, todos os seus sucessores. E depois, nessa ordem aí, Sócrates, que é o pai da filosofia, Platão, que vai fundar a Academia de Atenas. É isso aí. Sócrates e Platão. Sócrates e Platão. Tem mais? Tem. E Aristóteles tinha. Também foi importante, mas ele perguntou 2 expoentes. Você viu aí na pergunta? É verdade. Se coloca 3, ia entrar o Aristóteles. Se coloca 4, ia entrar o Gustavo. Gustavo, você está tão Professora. bonito. Foi. O Platão fez o que a senhora disse? Ele foi quem fundou a academia em Atenas. Primeiro modelo de escola. Número 3. O que foi a cultura helenística? Eu já vou dar. Tem essa pergunta aí, né? Eu vou dar a resposta. Eu vou dar a resposta e vocês comparam com o que vocês fizeram. Não precisa pagar. Lembra que o termo é... Quando você pergunta, a gente está indo no módulo colar, porque essa a gente não fez ainda. Você acabou de passar esse módulo. Ah, tá. Mas aí copia, João. Já copia logo para adiantar. Coloquem aí, ó. O que foi a cultura helenística? Lembra que o termo helenístico, ele nasce do termo Helena, que é igual a grega, né? Então, é a fusão. Coloca aí, a fusão da cultura helênica, que vem de Helena, que é igual a grega. Então, é a fusão da cultura helênica